Senhoras e senhores, retornando à nossa programação, assistiremos em instantes a palestra que traz como tema esclerose múltipla, eficiência no tratamento individualizado. E para falar sobre este assunto, vamos receber a doutora Patrícia Coral. Ela que é médica neurologista pelo HC da Universidade Federal do Paraná e auditora médica de liberação da Unimed Curitiba. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e à Novartis pelo convite. Tá bom. Já de antemão eu quero pedir desculpas que eu estou com a voz um pouquinho ruim, então eu vou ter que ficar parando para tomar água de vez em quando, tá? E eu tenho muito prazer em falar sobre esse tema, que é a esclerose múltipla, que é o meu xodó dentro da neurologia, mas também é um certo calo da auditoria médica, né, por conta das medicações e dos tratamentos. Então, é um desafio e eu vou tentar passar para vocês algumas nuances, então, e tentar, entre aspas, convencê-los de que a eficiência no qual é a eficiência do tratamento individualizado nessa doença. Então, aqui são os meus conflitos de interesse. Então, antes de a gente começar a falar do tratamento especificamente, que é o motivo da nossa aula, eu resolvi fazer uma breve introdução sobre o que é realmente esclerose múltipla, quais são as nuances dessa doença, para vocês contextualizarem, então, dentro do tratamento, né? Então, a esclerose múltipla ela é uma doença crônica do sistema nervoso central, onde se caracteriza por inflamação, desmielinização e degeneração. A inflamação ela ocorre por uma resposta imune anormal do sistema nervoso central. E essa resposta, então, ela é uma doença autoimune. As nossas próprias células vão agredir a nossa bainha de mielina, que é o que reveste o nosso neurônio, e isso vai gerar lesão. E essa lesão pode levar à morte do nosso neurônio, né? E à perda progressiva, então, causando muitas sequelas. Aqui dentro desse slide, eu também resolvi comentar com vocês que nós temos, na verdade, a apresentação dessa doença em surtos. Então, em geral, os pacientes vão fazer um quadro agudo de um déficit neurológico, que pode ser em qualquer região do cérebro, na verdade, ou da medula. Então, os sintomas podem ser os mais variados. Eu posso ter formigamento, eu posso ter visão turva, eu posso ter tontura, eu posso ter alteração de esfíncter. Então, é um quadro clínico muito rico e muito diverso, que se apresenta de uma forma rapidamente progressiva e que leva o paciente, na maioria das vezes, à emergência. Pode ser confundido com acidente vascular cerebral, mas o tratamento e o diagnóstico é completamente diferente, né? E nós temos, então, em geral, no surto, o tratamento de eleição é o corticoide. É ele que vai nos ajudar a tirar ou abreviar o surto. E o que a gente vai falar hoje, depois, sobre a eficiência do tratamento individualizado, seria os tratamentos profiláticos, digamos assim. É o tratamento que vai evitar os novos surtos e a progressão da doença. E é nisso que eu vou me ater mais daqui a pouquinho, depois dessa introdução. Então, por que falar de esclerose múltipla, né? Se ela é uma doença com uma baixa incidência. Ela não é considerada uma doença rara, mas realmente ela tem uma baixa incidência. No mundo, a gente acredita que hoje tem mais ou menos 2 milhões de pessoas com esclerose múltipla, né? Sendo que o maior número está concentrado na América do Norte e na Europa. Aqui no Brasil, nós temos essa revisão sistemática.
Se eu apontar aqui, aparece ali, gente? Não, né? Não. Então, nós temos essa... Acho que tem que apontar aqui, né? Nós temos essa revisão sistemática que mostrou que, em média, no Brasil, nós temos 14,5 casos por 100 mil habitantes. Mas eu queria que vocês se atentassem aqui a essa tabelinha, que não sei se ficou bem visível aí para vocês, que existe um diferencial muito grande dependendo de região para região. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, eu tenho 1 ponto, alguma coisa que eu não estou enxergando, 36, eu acho. E no Rio Grande do Sul, tem cidades com 27,2. Então, existe essa variabilidade geográfica em termos de incidência e prevalência. Então, talvez os auditores aqui do Nordeste não sofram tanto quanto os auditores do Sul, né, por conta da prevalência dessa doença. Em geral, é uma doença que acaba sendo muito impactante. Por quê? Porque ela acomete principalmente pacientes jovens, na faixa etária dos 20 aos 40 anos. E ela tem um predomínio nas mulheres, que geralmente é de 2:1 relacionado aos homens. E ela é muito impactante porque, se ela não for tratada, ou bem tratada, ela pode fazer os pacientes evoluírem com incapacidade. 30% deles vão evoluir com incapacidade num período de 10 a 15 anos. E qual é a causa dessa doença, né? A causa ela é desconhecida ainda, mas se acredita que nós temos uma associação, uma combinação de fatores genéticos com fatores ambientais. E dentro dos fatores ambientais, os principais hoje já confirmadamente relacionados são a exposição ao vírus, principalmente o vírus Epstein-Barr, que foi confirmado recentemente, o ano passado, através de trabalho, né? E a deficiência de vitamina D, o tabagismo e os fatores geográficos, conforme eu comentei com você, que, em geral, países com uma menor incidência de sol têm uma maior prevalência da doença. Em relação à suscetibilidade genética, ela não é uma doença hereditária, mas se você tiver um parente de 1º grau com a doença, há uma probabilidade maior de você ter a doença também. E daí aqui eu gostaria de pontuar com vocês em relação ao diagnóstico dessa doença. Então, para o diagnóstico, desde 2001, na verdade, nós temos os critérios de McDonald's. Os critérios de McDonald's, eles se baseiam principalmente nos achados de ressonância magnética, alguns biomarcadores no líquor também. E esses critérios, eles foram sendo revisados ao longo dos anos. Então, a gente teve a primeira revisão em 2005, depois 2010, 2017, e agora, mais recentemente, nós temos uma revisão de 2024. E por que isso acontece? Por que a gente tem feito essas revisões? Por 2 motivos. Um motivo é que as nossas tecnologias estão melhorando, então a nossa ressonância melhorou bastante, a gente consegue detectar mais biomarcadores no líquor do que a gente conseguia em 2017. Mas o principal objetivo dessa atualização dos critérios ainda está relacionado na questão de que nós queremos diagnosticar mais precocemente essa doença, porque os trabalhos têm mostrado que, quanto mais cedo a gente instituir o tratamento, melhor vai ser a evolução desses pacientes. Então, os critérios têm tentado melhorar no quesito diagnóstico, diagnóstico mais precoce, né? Então, eu gostaria só de pontuar aqui com vocês que os principais critérios são relacionados à ressonância, exame de imagem, né? Então, aqui na questão de disseminação do espaço, foi acrescentado o nervo óptico como uma região que não tinha no de 2017. Foram acrescentados biomarcadores no líquor, então, além das bandas oligoclonais, eu posso também dosar as cadeias leves livres de capa no líquor para me ajudar no diagnóstico. Na imagem, também hoje, são consideradas alterações que a gente não via antigamente, não que ela não existisse, mas pela resolução da ressonância, que seria a inclusão do sinal da veia central na lesão e lesões com bordas paramagnéticas, que também nos ajudam, são altamente específicas dessa doença, né?
E a gente conseguiu mais precocemente diagnosticar síndrome clínica isolada e síndrome radiológica isolada, que antigamente era meio controverso, se a gente devia ou não devia tratar, quando a gente devia tratar, né? Então, os critérios eles nos ajudaram nisso também. E uma outra coisa que eu queria pontuar com vocês é que, então, a evolução das drogas no tratamento, ela modificou muito nos últimos 15 anos, né? Então, vocês podem ver aqui que até 2010 a gente não tinha muita opção em termos de medicação, né? E qual que é uma das principais diferenças das drogas até 2010 e das drogas até hoje, né? É que, antigamente, a gente acreditava que a esclerose múltipla ela estava principalmente relacionada a células linfócitos T. Eles eram os vilões. E, dos últimos anos, a gente descobriu que os linfócitos B, que talvez sejam os maiores vilões, na verdade, porque eles contribuem muito para a inflamação crônica e para a progressão da doença. Então, as novas drogas, elas acabaram focando mais os linfócitos B do que era focado antigamente, né? E elas foram evoluindo, como vocês podem ver, em termos de melhorando, eu acredito, em termos de eficácia e tolerância também. E outra coisa que mudou bastante são as estratégias de tratamento. Antigamente, a gente tinha uma estratégia de tratamento que a gente chamava de escalonamento. O que era isso? Escalonamento é o seguinte, eu começava com uma droga de baixa eficácia e observava a resposta do meu paciente. Se esse paciente apresentasse falha terapêutica, digamos assim, seja em termos de surtos ou novas lesões na ressonância, aí eu modificaria o tratamento para drogas de alta eficácia, né? E por que isso mudou? Isso mudou porque a literatura tem visto cada vez mais que, na verdade, o controle que existe, na verdade, na esclerose múltipla, o que a gente chama de janela de oportunidade. O que seria isso? Os trabalhos mostram que nos primeiros 2 anos do diagnóstico é a janela principal para o controle da doença. Porque se eu demorar mais de 2 anos para conseguir controlar essa doença, a chance de eu fazer com que esse paciente tenha progressão e mais incapacidade a longo prazo é maior. Então, hoje, a gente não costuma mais usar a estratégia de tratamento escalonamento. A gente costuma, claro que, e é isso que eu vou focar com vocês daqui a pouco, que o tratamento seja individualizado, mas que os pacientes possam ter acesso a terapias de alta eficácia precocemente, né? E a segunda janela seria... Opa, desculpa. Deixa eu só voltar ali. Aqui. E a segunda janela, então a primeira janela seria no diagnóstico e a segunda janela seria a janela do switch, que seria a janela de troca. Então a gente não deve mais, porque antigamente era muito comum o paciente ter surto, apresentar lesão na ressonância e eu ficar esperando para trocar a medicação, né? Hoje em dia, a gente já sabe que esse tempo a gente não pode perder. Se o paciente tem surto, se o paciente tem lesão, existem, claro, critérios bem definidos de falha terapêutica, mas está indicado a gente já evoluir no protocolo para evitar essa questão da progressão e incapacidades, né? E para individualizar o tratamento, eu preciso ter acesso a vários fatores que vão me ajudar a definir qual é a melhor droga para esse meu paciente. Dentro desses fatores prognósticos, existe o que a gente chama de fatores de bom prognóstico. Desculpa, gente, estou me batendo aqui. Existem o que a gente chama de bom prognóstico, que seria, por exemplo, eu tenho uma paciente mulher, eu tenho uma paciente que só tem sintomas sensitivos, que tem baixa carga lesional na ressonância, que não apresenta atrofia cerebral, que não tem bandas oligoclonais. Então, essa paciente, ela me fala a favor de que ela tenha uma esclerose múltipla com bom prognóstico e talvez realmente essa paciente não precise iniciar a sua terapia com drogas de alta eficácia.
Em compensação, existem os fatores que a gente chama de mau prognóstico. Então, se eu tenho um homem que abriu o quadro com comprometimento motor, que tem uma alta carga lesional na ressonância, que é afrodescendente, são todos fatores que falam a favor de que esse paciente vai evoluir mal e que eu devo pensar nas drogas de alta eficácia como primeira opção no tratamento desse paciente. Ali para mim aparece piscando esse aqui, mas que bom que para vocês aparece certinho. Então, por isso que a gente insiste tanto hoje que a esclerose múltipla é uma doença heterogênea, ela tem muitos fatores que influenciam no quadro clínico e que isso deve ser levado em consideração na nossa escolha. Então, além da característica dos pacientes, que seria aqueles fatores que eu coloquei como bom prognóstico e mau prognóstico, nós neurologistas temos que levar em consideração isso aqui: estilo de vida do paciente e probabilidade de adesão. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de pacientes jovens, mulheres principalmente, que vão querer gestar. Então, eu tenho que sempre pensar qual seria a droga segura para essa paciente usar se ela quiser gestar. São mulheres em idade produtiva, então, qual droga não atrapalharia em termos de efeito adverso para o trabalho dela? São pacientes que, às vezes, por exemplo, eu viajo toda semana, então são pacientes que não vão poder ficar se injetando 3 vezes, 4 vezes por semana, porque tem que levar esse remédio para viajar, né? Tem pacientes que têm fobia de agulha, que serão pacientes que não vão aderir ao tratamento se eu receitar a injeção para eles. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração quando eu estou naquela discussão em relação a qual o melhor tratamento para o meu paciente. Então, o tratamento ele é individualizado e compartilhado. Normalmente, a gente discute com o nosso paciente qual seria a opção que ele melhor iria aderir, certo? Porque não adianta, se eu não tiver a participação dele, eu não vou conseguir controlar essa doença. Então, isso é bem importante. Então, além das características do paciente, o estilo de vida, a característica do medicamento e os fatores prognósticos relacionados aos exames. Então, só para vocês terem uma ideia dos achados radiológicos, se eu tenho um paciente que tem uma carga lesional alta no sistema nervoso central e, principalmente, várias lesões na medula, a chance desse paciente evoluir com a forma secundariamente progressiva da doença é muito alta. Então, eu não posso arriscar começar com uma droga de baixa eficácia nesses casos, porque, com certeza, eu vou agregar incapacidade a longo prazo, e talvez até nem tão longo prazo assim, né? Então, são todos fatores que pesam na hora que o neurologista vai decidir qual medicação eu vou iniciar para o meu paciente. Ali para mim não está trocando. Agora trocou. Então, agora, eu vou entrar na abordagem do papel que eu acho que cabe a vocês, né? Que é essa parte do que a saúde suplementar hoje oferece para os nossos pacientes com esclerose múltipla. Confesso que nós, neurologistas, nos últimos anos, ficamos muito felizes com o rol da ANS, por conta de que ele está melhor, ele tem mais opções terapêuticas de alta efetividade, se a gente comparar com o PCDT do SUS. Então, hoje, um paciente do convênio pode, muitas vezes, ser melhor tratado até do que o paciente do SUS, dependendo da droga que ele vai necessitar, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos as drogas de primeira linha, que seria lá a nossa beta-interferona, o nosso glatiramer, que entraram no rol da ANS também, então os convênios podem fazer, além do SUS. As medicações via oral, como a teriflunomida, o fumarato de dimetila e o fingolimod, eles só são fornecidos pelo SUS, né? Em 2018, a gente teve a chance da entrada no rol da primeira droga de alta eficácia, que é o natalizumab. O natalizumab, ele ficou inicialmente previsto para ser usado nos pacientes que tinham falha de fingolimod, e depois a ANS ela conseguiu reconhecer
que existem pacientes, mesmo virgens de tratamento, que precisavam de drogas de alta eficácia. Então, eram os pacientes com alta atividade de doença. A gente já conseguia começar a prescrever o natalizumab como primeira opção. Em 2021, entrou no rol essas duas medicações, alentuzumab e o ocrelizumab. Em 2023, o ofatumumab, certo? Essas 3 drogas, elas entraram no rol como alternativas ao natalizumab, no sentido de que eu posso prescrevê-las se o paciente tiver falha terapêutica, o natalizumab, e aqui eu deixei para vocês o que é a definição de falha terapêutica. Então, seriam 2 surtos no período de 12 meses, ou evolução de 1 ponto na escala do IDSS, que depois eu vou comentar mais com vocês sobre o que é esse IDSS, ou na contraindicação do uso do natalizumab, quando o paciente tiver risco de desenvolvimento de LEMP. Vou abrir um parênteses aqui para pontuar com vocês um pouquinho o que é LEMP, que talvez vocês não estejam tão familiarizados, né? A LEMP é uma doença que chama leucoencefalopatia multifocal progressiva. E que ela ocorre, na verdade, ela só ocorria, antigamente, nos pacientes que tinham HIV positivo e que eram portadores desse JC vírus. Mas com a entrada dos imunobiológicos, alguns deles, não todos, mas o natalizumab é um deles, esses pacientes aumentaram o risco de desenvolver essa doença. E por que nós, neurologistas, temos tanto medo dessa doença? Porque é uma doença que não tem tratamento. Ocorre uma desmelinização difusa do sistema nervoso central causada pelo vírus. Então, eu vou ter uma perda funcional muito importante. É uma doença que pode levar a óbito. E eu não tenho muito o que fazer. Eu acabo tendo que olhar o paciente evoluir dessa forma. Então, nós, neurologistas, temos muito medo dessa doença. A gente não quer que o nosso paciente tenha isso. E, por conta disso, o próprio laboratório, na época que os primeiros casos apareceram de LEMP com o natalizumab, o próprio laboratório disponibilizou o exame para a gente fazer, para determinar o índex do JC vírus, né? Então, eu consigo, através de um exame de sangue, que vai lá para o Canadá, custeado pelo laboratório, saber se esse meu paciente é positivo ou negativo, mas, principalmente, qual o índice de positividade dele. Porque a gente conseguiu determinar que, dependendo do índice de positividade, então, se o paciente tiver um índice maior que 1,5, por exemplo, a chance dele desenvolver LEMP, ela gira de 1 para cada 100 mil, mais ou menos, né? 1 a cada 100 mil é pouco, né? Mas, como eu falei para vocês, é uma doença que não tem tratamento e provavelmente vai levar a óbito. Então, a gente não quer que ela ocorra de jeito nenhum como complicação do nosso tratamento, certo? Então, eles colocaram como critério o paciente que tenha, então, JC vírus positivo. Só que uma coisa que eu não gostei foi esse mais aqui que eles colocaram. Porque daí eles querem que você use por pelo menos 2 anos o natalizumab, que isso aumenta muito o risco. Então, se o paciente tiver há mais de 2 anos usando e ele tiver um índice de 1,5 ou mais de 1,5, aumenta de 1 caso para 8 casos a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil pessoas com um JC positivo. Então, aumenta muito o risco. E eles pediram também que a gente tenha, se o paciente tiver o triplo risco, que seria JC positivo, mais de 2 anos, e ainda o uso de uma terapia imunossupressora anteriormente, esse paciente acaba também tendo maior risco de desenvolver a doença, né? Então, hoje, a princípio, essas novas drogas, né, elas estão contempladas nessa questão, falha terapêutica do natalizumab, ou essa contraindicação da manutenção do natalizumab por esses fatores que eu conversei com vocês, né? Por que eu botei que eu não gostei do mais? Porque, na verdade, a partir do momento que eu faço o exame do meu paciente, eu vejo que o JC vírus dele é positivo, eu não quero mais usar. E o paciente não quer mais usar, porque os pacientes de esclerose múltipla, eles têm um diferencial. Eles pesquisam muito na internet, eles sabem tudo sobre a sua doença, tem N comunidades, então eles sabem. E eles falam, eu não quero usar. Eu tive uma experiência agora, recentemente, de um paciente que veio com JC positivo, índice de 3,6, que eu disfarcei na frente dele, para não ficar com uma cara muito... E ele parou sozinho de tomar o remédio sem me consultar. Daí eu falei, por que você fez isso?
a gente estava no trâmite de pedir medicação nova e ele parou, não foi mais fazer as infusões. Ele falou, doutor, eu tenho medo, que eu já li sobre essa doença e eu não quero ter essa doença. Então, hoje, lá na Unimed Curitiba, por exemplo, né, que eu audito, a gente convencionou de que se o paciente é JC positivo, ele não precisa esperar os 2 anos para a gente promover essa troca de medicação. E a gente tem usado para pacientes virgem de tratamento também, que tem JC positivo, mas não fez uso de natalizumab. A gente tem... Porque, invariavelmente, você vai trocar essa medicação em algum momento, né? Invariavelmente, você vai trocar. E aqui, para finalizar, eu tenho mais 5 minutinhos, eu só coloquei alguns artigos confirmando isso que eu comentei com vocês sobre a questão de vantagens de usar drogas de alta eficácia desde o início do tratamento, certo? Nesse trabalho aqui no começo, eles fizeram um braço usando teriflunomida, que seria aquele remédio via oral que tem baixa eficácia, contra ofatumumab, que é uma medicação anti-CD20, que tem alta eficácia. Aqui, basicamente nesse ponto aqui, eles fizeram um switch. Eles trocaram o ofatumumab, provavelmente por falha terapêutica. E daí o que eles observaram? Que apesar de ter havido essa troca, mesmo assim, os pacientes não tiveram o mesmo desfecho daqueles que usaram o ofatumumab desde o início. Reforçando aquilo que eu comentei sobre a questão da janela de oportunidade e a janela de switch, né? Então, os pacientes evoluíram melhor, mas eles não evoluíram igual aos pacientes que começaram com drogas de alta eficácia desde o início. Esse outro artigo também é muito interessante. Eles também compararam os pacientes que começaram precocemente com drogas de alta eficácia e os que iniciaram tardiamente. E eles observaram que a diferença em relação a risco de progressão e acúmulo de incapacidade é muito grande. E aqui é um artigo que fala sobre a questão de mundo real, que seria o quê? Eles pegaram pacientes que faziam terapia de escalonamento, que é aquela terapia que eu comentei com vocês, que a gente começa com droga de baixa eficácia, se o paciente apresentar falha terapêutica, que eu mudo para alta eficácia. E fizeram também um braço, observaram, né, pacientes que iniciaram com alta eficácia desde o início, né? E eles observaram uma redução na taxa de piora da incapacidade de 29% no grupo que começou com alta eficácia desde o início, né? Então, esses foram só alguns dos artigos, eu poderia trazer mais uns 10 artigos falando sobre isso, porque já está bem consolidado na literatura que o tratamento de alta eficácia precocemente muda a evolução da doença, né? E eu só queria, deixa eu só ver aqui. Aqui eu coloquei mais ou menos o porquê, né, do tratamento de alta eficácia. Só que acabou que, quando eu fiz aquela mudança do slide, ele acabou pulando um slide que eu queria pontuar com vocês nesses últimos minutos. Esse aqui, ó, que é sobre o EDSS, que talvez vocês tenham contato, porque ele, lá como a gente colocou que faz parte da DUT, né? Falha terapêutica naqueles pacientes que aumentam 1 ponto no EDSS. O que é o EDSS? O EDSS é uma escala que nós usamos para medir incapacidade nos pacientes com esclerose múltipla, especificamente nos pacientes com esclerose múltipla, né? E 1 ponto nessa escala parece nada, né? O que é 1 ponto nessa escala? Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Se eu tenho um paciente que tem de 0 a 3 de pontuação na escala de EDSS, o azul aqui seria nenhum problema em relação à mobilidade, a autocuidado, atividades usuais, ansiedade e depressão, né? E o alaranjadinho seria alguns problemas. Agora, se esse paciente tem um aumento do EDSS para 4 a 6, olha a diferença. Ele acaba tendo muito maior complicações em termos de graves, muito mais de alguns problemas e muito menos de nenhum problema, né? Então, aqui a gente está falando de um paciente que passou de total autonomia
para uso de algum dispositivo para deambular. Então, né, uma bengala, ou um paciente que precisa de um andador, né? E se eu chego ao EDSS 7 a 9, aí é um paciente que está restrito à cadeira de roda, é um paciente que já tem múltiplas incapacidades e acaba não sendo mais um paciente tão funcional, né? Então, a gente corre atrás, sempre, quando a gente fala de tratamento da esclerose múltipla, de manter o nosso paciente no EDSS máximo de 3. Porque daí eu tenho garantido que a qualidade de vida dele vai ser semelhante a uma pessoa que não é portadora da doença, né? Apesar de que, eu estava até conversando com as meninas ali antes, é muito difícil um paciente com esclerose múltipla não ter nenhum sintoma. Em geral, uma coisa que persiste, mesmo nos pacientes bem tratados, é fadiga. E a fadiga acaba, muitas vezes, sendo muito incapacitante, né? Então, essa questão de dizer, eles lutam, claro, por trabalhar normal, continuar tendo qualidade de vida normal, e esse é o nosso objetivo com o tratamento, mas a gente tem que ter um olhar um pouquinho melhor para esses sintomas, que às vezes são subjetivos, mas que atrapalham muito a qualidade de vida do nosso paciente, né? Então, agora eu vou voltar ali para o último, que seria as take-home messages. Que seria o quê, então? Só para finalizar. Finalizei já. Só para finalizar. O tratamento de alta eficácia precocemente, ele nos ajuda a reduzir a progressão da doença, a diminuir os surtos, na prevenção da função neurológica e na melhora global do paciente, né? Então, essa seria a mensagem. Novamente, gostaria de agradecer e estou à disposição para perguntas, se vocês precisarem. Doutora Patrícia, muito obrigada. Aqui quem está falando é Miyuki, eu sou assessora da MB. Uma pergunta é se, com essa classificação de McDonald's, se houve mudança em relação aos tipos, né? Até foi falado de secundariamente progressiva, remitente recorrente, enfim, porque o foco parece não ter mais tanto nesses tipos. Então, uma seria essa pergunta, né? Se tem mudado a questão do diagnóstico e dos tipos. E a outra questão é que foi colocada a questão do risco maior para Epstein-Barr e o JVC. Então, assim, será que tem relação no sentido da exposição do tipo de vírus pelo meio ambiente? Existe já algum estudo de correlação para tentar entender se são... Está certo que JCV a gente está falando de LEMP, mas se tem alguma relação por conta da presença, uma possível correlação da Epstein-Barr com a questão da esclerose múltipla. Obrigada. Nada. Então, em relação à sua primeira pergunta, realmente os critérios para a esclerose primariamente progressiva e secundariamente progressiva, eles não mudaram, porque, na verdade, o foco principal dos critérios é o diagnóstico mais precoce. Não que a gente não esteja preocupada com essas formas de doença. A questão é que a gente não tem muita opção terapêutica para essas formas progressivas ainda, né? A gente tem várias drogas em estudo, mas, efetivamente, forma secundariamente progressiva. Não tem nenhuma droga... Quer dizer, tem uma droga da Novartis, na verdade, que é o Kiendra, né, que é uma droga via oral. E, para a primária progressiva, a gente só tem o ocrelizumab, que teve alguma melhora nos trabalhos, né? Então, o foco dos critérios é mais o diagnóstico precoce. Então, é melhorar o nosso diagnóstico em relação àquelas formas clinicamente isolada, radiologicamente isolada, que antigamente a gente esperava muitos anos para determinar se aquilo era esclerose múltipla ou não, né? E acabava perdendo essa janela terapêutica. Em relação aos vírus, foi o ano passado que saiu um trabalho mostrando que realmente existe uma fortíssima correlação entre esclerose múltipla e a infecção desse vírus, mas na juventude, na verdade, né? Então, é um vírus que, teoricamente, ele causa mononucleose infecciosa, que é o do beijo, isso, que é uma doença que é benigna, né? Não existe muitas complicações em relação a ela, mas que isso acaba predispondo a essa alteração do sistema imunológico a longo prazo e gerando...
tem se bastante discutido sobre, será que então a gente deveria desenvolver uma vacina, né, para o Epstein-Barr, para a prevenção da esclerose múltipla, mas isso não chegou, ainda não tem em termos práticos isso, né. E o JC vírus, na verdade, ele também é um vírus teoricamente bobo, no sentido de que, né, a maioria das pessoas, a maioria de nós teve contato e não fez nenhum sintoma, ou sintomas gripais. Só que a questão é que ele fica latente no sistema nervoso central, ele pode ficar latente no sistema nervoso central. E a partir do momento que eu tenho uma baixa imunidade, mas principalmente ou com HIV ou com o uso das medicações, né, que o natalizumab ele bloqueia a entrada dos linfócitos no sistema nervoso central. E isso é um fator que se mostrou relacionado a essa infecção, né? Então, eu acho que não vamos investir em tratar esses vírus, porque eles acabam causando doença numa parcela pequena, né, doença crônica, né, numa parcela pequena. Não sei se respondi. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Eu sou Goldete, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. Eu queria puxar um pouco para um outro lado, que lógico que é importante toda a terapia medicamentosa, mas como são pacientes crônicos, pacientes em que você tem uma necessidade também de um cuidado longitudinal, eu gostaria muito de saber da tua experiência lá na Unimed de Curitiba, se vocês têm, por exemplo, o cuidado com a jornada dele dentro do sistema, já que fica mais fácil, talvez, dentro de uma cooperativa, e se lá vocês têm enfermeiras navegadoras que possam auxiliar na jornada desse paciente, já que é uma doença crônica debilitante e que o paciente vai ter, provavelmente, muitas sequelas. E aproveitar uma diquinha junto com isso, como é que vocês fazem a parte de reabilitação desses pacientes? Obrigada. Então, na verdade, lá na Unimed Curitiba, a gente não tem um foco específico na reabilitação de pacientes com esclerose múltipla. Nós temos um centro de reabilitação grande lá na Unimed, que acaba sendo para uso de todos, principalmente para a terceira idade. Isso a gente tem. Mas específico para a esclerose múltipla não temos. Com relação à jornada do paciente, a gente... eu acho que o que mais ajuda ainda são as enfermeiras dos programas do laboratório, na verdade, né? Que as enfermeiras, todos os laboratórios, eles têm enfermeiras que auxiliam esses pacientes, né? Na questão da adesão, Essas enfermeiras que normalmente atuam no PSP, os programas de suporte ao paciente. De suporte ao paciente, isso mesmo. E daí elas acabam dando suporte maior do que nessa questão da jornada, né? Do que as enfermeiras da própria Unimed, na verdade, né? Talvez fosse, não sei qual a sua prevalência da doença na tua carteira, mas a Unimed Curitiba é uma grande Unimed, com muitas vidas, com tudo. Talvez não pensar se valeria ou não valeria a pena, porque eu penso muito, né? Eu há muito tempo que eu me preocupo muito com esses pacientes que têm a cronicidade, porque eles ficam perdidos do sistema. A grande maioria dos pacientes, muitas vezes ele cronifica, dependendo da doença, por conta de ficar perdido no sistema. Eu acredito muito que o enfermeiro navegador ajude justamente a ir desembaralhando. É bem o desembaralhar, porque ajuda a puxar o fio da continuidade. Entendeu? Aí, eu acho que é uma visão que a gente tem que começar a ter do cuidado à saúde, porque a gente só reclama do custo. A gente só reclama do custo. Mas a gente também não percebe, ou não quer perceber, ou até depois da palestra da discussão que veio antes, né? Será que eu tenho dados para mostrar o quanto eu estou desperdiçando? Será que eu tenho dados para mostrar o quanto eu poderia melhorar a qualidade de vida do paciente se eu tivesse uma boa navegação dele? Eu acho que a gente tem que começar um pouco a permear esses detalhes, onde a equipe multidisciplinar, multiprofissional, dentro da auditoria, pode atuar de uma maneira muito boa, sabe? Realmente em processos de qualidade, em processos em que você ajuda na melhora você não vai curar a doença, porque esclerose múltipla não se cura, mas você pode postergar
provavelmente algumas deficiências e melhorar a qualidade de vida. Eu acho que seria interessante. Com certeza. O doutor André até falou aqui, quer falar? Não, e pensar em VBHC, em remuneração baseada em valor, mas aí você tem que construir uma linha de cuidado, aí você tem que medir a linha de cuidado, aí você tem que ter os dados. Mas é o começo. E se não começa, não acaba. E se não começa, nunca a gente vai saber onde errou. Que acho que é uma coisa que mais importante que eu acho que eu tenho que transmitir, até como docente, que é, se você não faz um piloto, se você não vê onde você está errando e onde você está acertando, você nunca vai melhorar nenhum tipo de processo. Obrigada. Obrigada. A presidente Helena, fazendo a entrega de um mimo, uma tradição deste evento, a nossa palestrante, que recebe os aplausos das senhoras e dos senhores que nos honram com suas presenças neste auditório. Pois não, doutora? É a fadiga, e eu ando fadigada. Aí eu não sei se já é a esclerose múltipla, ou é falta de peia, ou falta de castigo, porque quando meu pai era vivo, ele dizia, é falta de peia, é falta de castigo. Ou tutano. Obrigada, doutora, foi muito bom. Agora, nossa cerimonialista vai dar um recado importante. Ela quer desmaiar, mas não vai dar certo.